Olá, seja bem-vindo ao canal O Silêncio da Mente. Se este conteúdo te tocar de alguma forma, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Há uma magia silenciosa que acontece quando um animal de estimação entra em nossas vidas. Não é algo que se possa medir, pesar ou colocar em palavras com precisão. É algo que se sente, um vínculo que nasce no olhar, na convivência diária, nos pequenos gestos que, com o tempo, se transformam em laços profundos de amor e confiança. Os animais de estimação não apenas compartilham o nosso lar, eles ocupam espaços dentro de nós. Tornam-se parte da nossa história, da nossa rotina, da nossa essência. Adotar ou comprar um animal parece uma decisão simples, mas só quem vive essa experiência entende o impacto real dessa escolha. Um filhote chega tímido, explorando cada canto e descobrindo o mundo. Ou um animal adulto resgatado de uma situação difícil, que aos poucos perde o medo e reaprende a confiar, oferecendo um amor puro, gratuito e incondicional. Eles transformam nossas vidas, tornando-nos mais humanos. Os animais de estimação têm um poder quase mágico de perceber nosso estado emocional. Quando estamos tristes, eles se aproximam em silêncio. Quando estamos doentes, permanecem ao nosso lado, como se sentissem a dor conosco. Quando chegamos em casa depois de um dia difícil, basta o abanar de um rabo ou o miado de boas-vindas para que o coração se aqueça. Eles não precisam dizer nada, apenas estar. E nesse estar, oferecem algo raro, presença plena, verdadeira, sem julgamento. Cães e gatos são os melhores amigos que podemos ter. Cada um do seu jeito nos ensina sobre amor. O cachorro, sempre alegre e fiel, ama intensamente e perdoa rápido. Já o gato, com sua elegância e carinho sutil, respeita seus limites, mas seu amor é profundo. Ambos, em seus temperamentos distintos, nos mostram que o amor pode se manifestar de diferentes formas. E nos convidam a aceitar isso, a reconhecer que nem todos demonstram afeto da mesma maneira, mas que isso não diminui a profundidade do sentimento. A convivência com um animal de estimação muda completamente o ritmo da casa. Há horários a serem respeitados, passeios a serem feitos, cuidados diários que exigem atenção e responsabilidade. Mas o curioso é que, mesmo com essas tarefas, sentimos que ganhamos tempo, e não o contrário. Esses momentos de cuidado são pura conexão. Quando alimentamos, brincamos ou só observamos nosso amigo, estamos totalmente presentes. Essa atenção é terapêutica, uma pausa na correria do dia a dia, um respiro que faz toda a diferença. Há lares em que o animal de estimação é o centro das atenções. E isso não é exagero. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem sozinhas, os animais se tornam a principal fonte de afeto. São os primeiros a dar bom dia e os últimos a receber boa noite. São os que percebem o choro calado, que acompanham a rotina silenciosa, que celebram as pequenas vitórias com o simples fato de estarem ali, sempre disponíveis. Em tempos de tanta desconexão emocional entre seres humanos, o amor dos animais surge como um porto seguro. A presença de um animal de estimação também é uma fonte constante de ensinamento. Eles nos mostram o valor da rotina, da paciência, do cuidado. Nos ensinam sobre limites, os deles e os nossos. Nos forçam a olhar para fora de nós mesmos, a perceber que há um ser que depende de nós, que confia em nós, que se entrega a nós com tudo o que tem. Essa entrega é um presente, um lembrete de que amar é, antes de tudo, um ato de doação. Conviver com um animal ensina muito às crianças. Desde cedo, elas aprendem que há um ser com sentimentos e necessidades, desenvolvendo respeito, cuidado e responsabilidade. É uma verdadeira escola de empatia. O vínculo entre criança e animal é puro, intenso, mágico.
Muitas vezes, o primeiro grande amigo de uma criança é seu cão ou gato, aquele que escuta segredos, que participa das brincadeiras, que consola nas noites de medo. E essas lembranças ficam para sempre gravadas na memória afetiva. Para adultos, os animais são companheiros fiéis em todas as fases da vida. Estão ao nosso lado quando tudo vai bem, mas também permanecem quando tudo desmorona. Eles não se afastam diante do sofrimento, da tristeza ou da doença. Ao contrário, parecem se aproximar ainda mais, não com pena, mas com uma solidariedade silenciosa que conforta como poucas coisas no mundo conseguem. Um animal que deita ao nosso lado nos momentos difíceis está de alguma forma dizendo: você não está sozinho. Na velhice, os animais assumem um papel ainda mais importante. Para muitos idosos, eles são fonte de motivação, movimento e alegria. São os responsáveis por manter uma rotina, por estimular o corpo e a mente, por trazer companhia a quem vive em silêncio. A relação entre um idoso e seu animal é feita de ternura, de calma, de compreensão mútua. É um tipo de amor que dispensa palavras, que se expressa no toque, no olhar, na convivência serena. É impossível falar sobre animais sem mencionar o amor incondicional que eles nos oferecem. Diferente de muitas relações humanas, o vínculo com um pet não está baseado em expectativas, cobranças ou interesses. O amor deles é simples e profundo. Eles não se importam com sua aparência, com quanto dinheiro você tem ou com seus erros do passado. Para eles, o que importa é quem você é ali, naquele momento. E a presença deles nos ensina que não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Precisamos apenas ser verdadeiros. A rotina com um animal de estimação transforma o dia a dia de formas que muitas vezes nem percebemos. Um simples passeio com o cachorro pode nos fazer olhar para o céu, perceber o vento no rosto, observar as pequenas belezas da rua que antes passavam despercebidas. Um animal deitado no colo nos obriga a desacelerar, a ficar quieto, a simplesmente sentir aquele momento. São interrupções no caos da vida moderna que, ao invés de nos atrasarem, nos curam. Eles nos convidam a viver no tempo certo da alma, o agora. Mas também é preciso falar do momento mais difícil de todos, a despedida. Quem já perdeu um animal de estimação sabe o quanto essa dor é real, profunda e muitas vezes incompreendida por quem nunca viveu esse tipo de amor. O luto por um pet é um vazio que se instala na casa, no coração, na rotina. É a ausência de passos no corredor, do latido feliz, do miado de saudação, da companhia silenciosa nos dias difíceis. E essa ausência dói porque aquele ser fazia parte de nós. Não era só um animal, como alguns dizem, era família, era amor em forma de 4 patas. É nesse momento que percebemos, com ainda mais clareza, o quanto eles significavam. E por mais doloroso que seja, essa dor também revela algo bonito. Ela só existe porque houve muito amor. Cada lágrima é reflexo de momentos felizes, de memórias construídas, de uma convivência que valeu a pena. E mesmo quando partem, algo deles fica. Uma energia, uma lembrança, uma mudança em nós. Porque ninguém passa pela nossa vida com tanto amor e entrega sem deixar uma marca eterna. É por tudo isso que a adoção de um animal de estimação é um ato de imenso valor. Há milhões de cães e gatos abandonados esperando uma chance, um lar, um colo. Quando decidimos adotar, não estamos apenas salvando uma vida, estamos transformando a nossa também. Animais resgatados carregam histórias difíceis, sim, mas também têm uma capacidade incrível de amar. Talvez por já terem sofrido, eles valorizam ainda mais o afeto que recebem. Criar um vínculo com um animal que antes tinha medo de tudo e vê-lo se abrir, confiar, brincar e amar é uma das experiências mais recompensadoras que existem. A adoção também nos mostra que o amor não tem raça, pedigree ou aparência perfeita.
Muitos dos animais que mais nos tocam são aqueles que vieram com cicatrizes, com um jeito único, com histórias improváveis. E é justamente isso que torna o vínculo tão forte. Eles não vieram para cumprir um ideal estético, vieram para compartilhar a vida, com tudo o que ela tem de bom e de difícil. E nesse encontro imperfeito, nasce um amor absolutamente real. Os pets têm um impacto incrível na nossa saúde mental. Estudos mostram que estar com eles diminui o estresse, a ansiedade e a depressão. Só a presença deles já transforma o clima da casa. Eles nos fazem rir com suas manias, nos acalmam com seu carinho, nos tiram da cama nos dias mais difíceis, porque precisam de nós. E nesse dar e receber constante, vamos encontrando equilíbrio. Eles não curam apenas com remédios, mas com afeto, com companhia, com a certeza de que, não importa o que aconteça, eles estarão ali por nós. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem com solidão, depressão ou transtornos emocionais, um animal de estimação pode ser a diferença entre desistir e continuar. Eles oferecem uma razão para levantar, uma rotina a seguir, um ser para cuidar. E esse cuidar muitas vezes se transforma em autocuidado, porque ao amar um animal, vamos nos tornando mais sensíveis, mais pacientes, mais generosos. E esse movimento interno se espalha para outras áreas da vida. Melhoramos como pessoas, evoluímos com eles. Histórias emocionantes sobre animais que salvaram a vida de seus tutores não faltam. Há relatos de cães que sentiram crises epilépticas antes mesmo de acontecerem, de gatos que alertaram sobre incêndios, de animais que encontraram pessoas perdidas ou que simplesmente ficaram ao lado de seus donos por horas até que a ajuda chegasse. Mas mesmo os que não fazem nada extraordinário aos olhos do mundo são verdadeiros heróis para quem os ama, porque estar, acompanhar, fazer companhia, ser um ponto de paz em meio ao caos, isso já é um milagre por si só. E é por tudo isso que, quando abrimos a porta de nossa casa para um animal de estimação, estamos abrindo, sem saber, uma porta dentro de nós. Uma porta para o afeto, para a leveza, para a simplicidade, para aquilo que realmente importa. Estamos permitindo que a vida se torne mais rica, mais verdadeira, com mais sentido, porque amar um animal é, em essência, um exercício diário de presença, de compaixão, de entrega. E esse tipo de amor transforma tudo ao redor, inclusive a nós mesmos. A presença desses seres nos lares pode parecer sutil, mas o impacto é imenso. Eles influenciam a energia da casa, quebram o silêncio de ambientes frios e trazem movimento, cor e vida. São eles que alegram os quartos, transformam corredores em pistas de brincadeira e dão novos significados aos objetos mais simples. Uma caixa de papelão vira cama. Um raio de sol na janela vira local de descanso. Um simples barulho de embalagem pode virar a festa do dia. Eles transformam o comum em especial. E com isso, transformam também o nosso olhar sobre o cotidiano. A influência dos animais de estimação é especialmente poderosa durante a infância. Crescer ao lado de um pet é uma experiência que molda o caráter, fortalece vínculos afetivos e desperta a empatia desde cedo. A criança aprende, na prática, que outro ser depende dela, tem sentimentos, vontades, necessidades. Aprende que é preciso cuidar, respeitar e observar. O animal torna-se confidente, parceiro de brincadeiras, fonte de consolo nas tristezas. Para muitas crianças, é o primeiro amigo verdadeiro. Aquele que não ri de seus medos, que não critica seus erros, que permanece sempre ao lado, oferecendo segurança e amor. Mas os benefícios não param por aí. Crianças que convivem com animais geralmente desenvolvem maior senso de responsabilidade e são emocionalmente mais estáveis. Aprendem sobre o ciclo da vida, sobre limites, sobre compaixão.
E em tempos em que muitos pequenos passam mais tempo diante de telas do que ao ar livre, um animal pode ser o elo com o mundo real, com o toque, com o afeto verdadeiro. Pode ser o motivo para brincar, correr e explorar. Pode ser o primeiro grande amor e também, dolorosamente, o primeiro grande luto. Um aprendizado difícil, mas importante. Porque amar também é aprender a dizer adeus. O simples fato de alimentar, escovar ou conversar com um animal cria uma rotina afetiva que preenche vazios e acalma o espírito. O animal não apenas acompanha, ele rejuvenesce o coração. Ele escuta, acolhe e, com sua presença constante, combate o silêncio e a tristeza. Existem, inclusive, programas sociais e médicos que estimulam a convivência entre idosos e animais, com resultados impressionantes. Melhora na autoestima, no humor, na interação social. Redução de quadros de depressão, aumento da vitalidade. Um cãozinho no colo, um gato no sofá, um passarinho cantando pela manhã, esses pequenos detalhes se tornam enormes para quem tem mais tempo que companhia. Os animais são ponte entre o tempo e o afeto. E isso, na terceira idade, é um presente inestimável. Outro grupo que se beneficia imensamente da convivência com animais são as pessoas com deficiência ou com algum tipo de transtorno físico, emocional ou neurológico. Os chamados animais de apoio emocional ou de serviço têm transformado a vida de milhares de pessoas. Cães que ajudam na mobilidade, guiam cegos, detectam crises e acalmam a ansiedade. Eles são mais que pets, são parceiros de vida, apoio essencial e uma presença que realmente faz a diferença. A relação entre seres humanos e animais de estimação, nesse contexto, mostra toda a sua força. Não se trata apenas de carinho, trata-se de confiança, de interdependência, de parceria verdadeira. O animal não apenas está ali, ele entende, percebe, age. Ele se comunica com o tutor de forma silenciosa, mas eficaz. Ele antecipa necessidades, oferece consolo, traz estabilidade emocional e, acima de tudo, oferece tudo isso sem esperar nada em troca além do que já recebe: amor. É emocionante ver como um cão pode guiar uma pessoa com deficiência visual com total precisão e cuidado, ou como um gato consegue perceber crises de ansiedade e se aninhar ao lado de quem está em sofrimento. Há algo de profundamente espiritual nesse tipo de conexão, uma sabedoria que vai além do instinto, uma sintonia que desafia a lógica, porque o amor entre um ser humano e seu animal de estimação não precisa de explicações. Ele simplesmente é. Essas relações tão profundas e transformadoras nos levam a refletir sobre o nosso papel como tutores. Ter um animal de estimação é uma responsabilidade imensa. Não basta alimentar e dar abrigo. É preciso oferecer afeto, tempo, atenção. É preciso compreender que aquele ser vive em função de nós. Ele depende de nosso cuidado, de nosso olhar atento, de nosso compromisso. E por isso, cada gesto conta. O carinho, a paciência, o respeito aos limites do animal, o acompanhamento médico, a segurança da casa. Tudo isso é parte de uma relação que precisa ser construída com amor e respeito mútuo. Infelizmente, nem todos entendem essa responsabilidade. O abandono de animais ainda é uma triste realidade. Milhares são deixados nas ruas todos os anos, vítimas do descaso, da irresponsabilidade, do egoísmo humano. E cada um desses animais tem uma história, um nome que perdeu, uma dor que carrega. A adoção consciente, a castração, o respeito à vida animal, tudo isso deve fazer parte da nossa consciência coletiva. Porque eles sentem, eles amam e eles merecem respeito. E se você ainda não tem, mas pensa em ter, saiba que não está apenas escolhendo um companheiro, está abrindo espaço para uma experiência de transformação profunda.
Está dizendo sim a uma jornada de aprendizado, de cura, de amor incondicional. E, principalmente, está dizendo sim à chance de se tornar uma pessoa melhor. O poder dos animais de estimação está justamente nisso. Eles não pedem nada, mas nos dão tudo. Eles não dizem uma palavra, mas dizem tudo com o olhar. Eles não escrevem histórias, mas são protagonistas das nossas memórias mais doces. Eles não vivem para sempre, mas permanecem em nós para além do tempo. Porque o amor verdadeiro, aquele que toca a alma, nunca se apaga. E é esse tipo de amor que os nossos animais de estimação nos oferecem todos os dias. Então, quando alguém perguntar o que um animal pode mudar na vida de uma pessoa, a resposta é simples: tudo.